Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o papel da inteligência artificial na capacitação de pessoas no nosso querido setor elétrico, com o Tiago Ferreira, que é fundador da Empower. Mas antes de passar a palavra para o Tiago se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Thiago, por favor, se apresente a Empower e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Legal. Obrigado, Bila. Obrigado, Red, aí, pelo convite, né? É um prazer estar de volta aqui, né? A gente já... Eu nem sei mais quanto tempo faz, mas a gente já gravou um material sobre comercialização lá atrás. Então, me sinto em casa aqui na Red, né? Estou há 20 anos no setor, né? Já passei aí por metade disso mais focado em regulação, outra metade mais focada em comercialização. Passei por ANEEL, associação, várias empresas aí do setor, geração, e cofundei 2 comercializadoras e desde 2017 eu venho tocando em Empower, né, com foco em consultoria na área de regulação e comercialização, e desde 2023 a gente começou a ver né, assim, o crescimento da IA, né, essa tecnologia ficando super acessível, e veio assim uma leitura de que existe um valor bastante grande em você ter o conhecimento do setor específico, né, e poder aplicar essa tecnologia para desenvolver soluções bem específicas para o setor elétrico, né? E a gente começou então a desenvolver isso, né? Nosso primeiro projeto aí que, né, inclusive está em andamento, que foi junto à ANEEL, né? Então a gente está fazendo um copiloto para apoiar o call center da ANEEL, né? Então um copiloto especializado nas condições gerais de fornecimento, né? Nas resoluções, nas jurisprudências da ANEEL sobre né, as condições de atendimento do consumidor e isso suporta os atendentes, tanto de primeiro nível quanto de segundo nível, do call center da ANEEL, né? Então foi a nossa primeira experiência, assim, vamos dizer assim, na prática, de desenvolver uma solução né, que está sendo já utilizada, experimentada lá né, dentro do setor. E é isso, né? Então a gente, né, tem também aí uma parceria com a Red, né? E vem desenvolvendo coisas não só para os produtos que vocês já têm, né? Da plataforma da Red, enfim, estamos com planos ambiciosos aí de fazer coisas novas usando educação e IA. E, pô, então acho que é isso, né? Essa é a introdução e passo a palavra de volta para você. Legal, Thiago, super obrigada pela presença. E vocês já começaram com o pé direito, né? Atendendo a ANEEL super criteriosa aí, não deve ser fácil, né? Você não pode errar, né? Tem que estar tudo muito certinho lá, né? Imagina, o atendimento da ANEEL realmente é uma grande responsabilidade. Então, parabéns por esse projeto piloto aí. Tenho certeza que vai crescer muito e a gente percebe, né, que com esse crescimento da inteligência artificial generativa, né, muitas oportunidades cresceram. Mas assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que a gente chegou até aqui em inteligência artificial? Na minha época a gente falava em machine learning, técnicas clássicas, né? Existe isso há tanto tempo, há tantas, eu diria talvez até décadas, né? Porque eu lembro que na época que eu estava fazendo doutorado, isso faz 30 anos, quase 20 anos, a gente já falava em inteligência artificial, mas agora veio um hype, parece assim que do início desse ano, não sei se talvez até um pouquinho antes, mas agora a gente vê essa onda. E por que Uhum. tá assim? A IA só se fala em IA. Legal, Bila. Pô, esse ponto super legal aí, né? Às vezes a gente, né, como vira um tema da moda, assim, né? Então, às vezes as pessoas começam
a falar sobre isso e tem uma historinha, né, por trás que é legal. E é como você falou, é isso, é uma técnica, né, essas técnicas que, né, debaixo do guarda-chuva da AI, a gente tem o machine learning, como você comentou, né, e um subgrupo do machine learning é o deep learning, né, então são as redes neurais profundas, né, e até te peço desculpa aqui que às vezes a gente usa algumas expressões em inglês aqui, mas é porque acaba, né, sendo um tema que hoje em dia é bem global, assim, né, as empresas estão desenvolvendo isso, muitas estão nos Estados Unidos, tá? Então a gente acaba pegando o jargão aqui, então peço desculpa aí pro ouvinte, né, pela utilização desses termos aí em inglês, né? Mas então, dentro das redes profundas, né, do aprendizado profundo, a gente tem essas redes neurais em camadas, né, que a gente chama, e isso é, né, uma técnica que existe, né, há várias décadas, já, né, passou por né, muitas ondas, o pessoal tá muito excitado com isso e achar que, né, vai resolver todos os problemas, e depois vinha o inverno da IA, né, que eles brincam que viam que as técnicas de fato não davam bons resultados e tal. E três são os principais fatores, as mudanças recentes, né, que permitiram a gente estar onde a gente está, né? A primeira delas é a quantidade de dados, né? Então, com a internet, a gente teve um crescimento exponencial aí de geração de conteúdo, né, de dados vindo para a rede, né? Óbvio que cada vez mais a gente tem sensores, enfim, né, coisas conectadas e gerando informações que acabam, né, ou numa rede privada, né, de uma empresa, ou na própria internet, né? Então, grandes volumes de dados é o primeiro dos três pontos, né? O segundo foi a queda no custo da computação mesmo, né? Então, o poder de processar, né? A necessidade de poder de processamento desses modelos é muito grande, né? E isso veio caindo ao longo dos anos, né? E principalmente, acho que um divisor de águas, a gente escuta muito falar da Nvidia, né? Lá nos Estados Unidos, que hoje, né, tá aí entre primeiro e segundo lugar, dependendo do humor da bolsa, né? A empresa mais ou segunda ou a primeira mais valiosa da bolsa americana, né? E que foi que desenvolveu as GPUs, que a gente fala, né? Que são esses processadores que permitem o processamento paralelo, né? Então você quebra um problema em vários pedacinhos e processa paralelamente nesses processadores, e isso permitiu de fato que a gente, né, chegasse em custos de computação muito competitivos, né, e que permitisse o treinamento, né, desses grandes modelos. Então, esse é o segundo ponto, né? E um terceiro um pouquinho mais técnico aqui, né? Eu vou passar bem en passant aqui para, né, para não pro leitor não perder o interesse aqui na conversa. Mas em 2017 teve um paper publicado pela turma do Google, que a atenção é tudo que a gente precisa, né? E que eles apresentam exatamente uma metodologia, que é a metodologia dos transformers, né? Que é uma técnica, né, uma arquitetura onde essas redes neurais profundas né, enfim, são treinadas, e dentro da qual a gente começou a ter esses resultados surpreendentes, né? E todo mundo no setor, né, ninguém sabe explicar muito bem o que acontece dentro dessas redes neurais, dentro com essa arquitetura dos transformers, né? Que quando elas são treinadas com bastante dados e, né, bastante poder computacional, elas acabam generalizando o conhecimento, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, o ChatGPT, que a gente está acostumado a utilizar, né? Então ele aprende de fato a falar, a escrever, né? Então ele aprende as regras da linguagem implicitamente, né? Você não explica para ele as regras gramaticais, o que é um verbo, o que é um substantivo, nada disso, ele não passa por aulas de gramática, mas você treina ele com uma quantidade de dados tão grande que implicitamente ele aprende essas regras e ele sai, digamos assim, falando e gerando, né? Por isso a IA, a IA generativa, né? Textos, e que muitas vezes são textos que sequer foram vistos no treinamento, né? Então, essa é também um conceito que as pessoas que têm essa visão da IA mais lá de trás, né? Dos modelos mais antigos, não, pô, né, se não são informações que foram vistas no treinamento, né? O modelo não vai conseguir capturar um evento novo, por exemplo, se for um modelo de previsão climática, que é uma coisa que a gente trabalha aqui também, né? Ele não vai conseguir prever, né? E hoje a gente tem esses né, eventos extremos aí que a gente vem vendo aí em São Paulo, as chuvas, né? Enfim, que é um tema super relevante para o setor também. E o pessoal, não, pô, mas você não vai conseguir prever um evento que nunca aconteceu e tal, né? Isso não é verdade, né? Porque no fim, quando você pega um modelo, por exemplo, desse climático, né?
ele aprende implicitamente, com base nos dados, ele compreende a dinâmica dos fluidos na atmosfera, nos oceanos, e ele é capaz de generalizar a ponto de prever um evento que sequer aconteceu no passado, com base naquelas condições que ele está tá vendo ali da atmosfera, né? Então, esse é o terceiro, essa arquitetura do Transformers, acabei me alongando um pouco, né? Mas é o terceiro desses grandes pilares, né? Que permitiram essa super revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, tá? Legal, então vamos só dar um recapitular, ver se eu aprendi. Então, primeiro, volume enorme de dados disponível, isso é evidente, isso todo mundo, não há que negar, né? Todo mundo enxerga essa quantidade absurda de dados. Número Uhum, dois, velocidade de processamento, ou seja, questões técnicas mesmo, né? De você ter ali um processamento mais ágil. E o terceiro é a própria metodologia, a questão da programação, né? A forma como você está solucionando os problemas. Então, essas três coisas juntas foram realmente, evoluíram, imagino, de forma bem exponencial nesses últimos anos aí. Bacana, acho que exato. consegui entender. Agora, vamos lá. Tudo isso, como que isso afeta o setor elétrico, né? Acho que você já Então, explicou, deu algumas pistas, duas pelo menos, né? Que aí você uhum, consegue uhum, criar aí esses atendentes, né? Esses agentes de atendimento com a IA generativa, beleza, acho que já é uma aplicação que deu para a gente entender. A uhum. segunda é a questão climatológica, que você também já explicou que tem benefícios para o setor elétrico. Tem mais alguma aplicação? Conta um pouquinho, além desses dois exemplos que você já trouxe na sua fala desde o início aqui, algo mais que seja interessante para quem está nos ouvindo compreender a utilidade dessa inteligência artificial no dia a dia do setor. Não, legal, Bila. Eu acho que, pô, né, né, assim, é uma miríade de aplicações, né? De fato, essa tecnologia é o que a gente costuma de chamar de tecnologia de propósito geral, né? Então, é uma tecnologia, assim, que ela é muito horizontal, né? Ela cria uma cognição estendida, né? Ou seja, é como se fosse um cérebro extra fora do nosso corpo, vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa meio que parece ficção científica, mas é a melhor forma de explicar isso, né? Isso transforma bastante a indústria do conhecimento como um todo, né? Então, todo o trabalho que envolve conhecimento, né? Você vai conseguir, digamos assim, ganhar né, um super estagiário, vamos dizer assim, né, para qualquer tema da tua vida, né? Só que ao invés de ser um estagiário que, né, pô, acabou de sair da faculdade, tá um estagiário que tem 30 anos de experiência naquele tema que você está, digamos assim, né, tratando naquele momento, né? Então, pô, é uma tecnologia muito transversal, né? E antes de entrar nas aplicações, né, só para a gente poder conectar essa conversa, eu vou falar para você assim, para onde isso está indo, né? Então, por exemplo, todas essas empresas elas estão buscando o que a gente chama de inteligência artificial geral, né? Ou seja, eles falam muito disso, né? Tem uma discussão grande na indústria se isso vai acontecer daqui a 3, daqui a 10 anos. Tem uma discussão se a arquitetura do Transformers é que vai permitir isso, ou se tem alguma evolução tecnológica ainda na metodologia para poder chegar lá. Mas o fato é que hoje, né, com essa capacidade que essas redes neurais têm de aprender qualquer coisa, vamos dizer assim, né, de generalizar sobre qualquer massa de dados, né, o que se imagina é que o chat GPT, quando a gente alcançar a inteligência artificial geral, né, ele vai ser o equivalente a todos os prêmios Nobel em todas as diferentes áreas, juntos, né? Então você vai poder, né, ter discussões super complexas sobre todos os assuntos, com o chat GPT, né? Então essa digamos assim, é um futuro um pouco distante, vamos dizer assim, né? Tem essa discussão de quando que isso vai acontecer, se vai, né? E qual a tecnologia para chegar lá. Mas o fato é que esses modelos, da forma como eles estão hoje, você já consegue otimizar eles para atividades específicas, né? E aí eu vou conectar agora com o setor elétrico, né? E onde você chega com digamos assim, com uma performance superior a 90% dos humanos treinados naquela tarefa, né? Seja num atendimento de um call center de uma distribuidora, seja numa área regulatória de uma empresa de geração, né, um especialista em regulação, seja um especialista em operação e manutenção, né, ouvi o podcast teu com o pessoal da Radix, né, super bacana eles aplicando IA no OIM do setor, né, até sugiro aí para os ouvintes que não tiveram a oportunidade de assistir, muito bacana também, acho bem complementar assim com essa conversa que a gente está tendo, né, e então, assim, tem todas essas possibilidades de você operacionalizar esses modelos, né? Treinar, fazer uma otimização deles para funções
específicas dentro do setor, que variam aí desde, né, copilotos para OIM, copiloto regulatório, né, um copiloto de regulação da geração, um copiloto de regulação da distribuição, né, modelos de previsão climática, como a gente colocou, né, é um tema cada vez mais importante, né? Você não vai deixar de fazer as previsões, de usar, digamos assim, as previsões do centro-americano, do centro-europeu, digamos assim, que hoje é o benchmark de qualidade em termos de previsão, né? Você inicializa esses modelos com as condições dos modelos físicos, né? Que são esses modelos desses centros, mas ao invés de esperar a cada 6 horas para ter uma previsão que é né, a janela de intervalo entre as previsões, por exemplo, do centro europeu, você vai poder fazer simulações de hora em hora, enfim, né? Vai poder gerar muito mais cenários, né? Então, essas previsões desses centros, eles, né? Como é um processamento muito pesado, esses modelos físicos, né? Você acaba tendo digamos assim, poucos cenários simulados para. Então, muitas vezes, pô, você tem lá uma chuva que vai acontecer no final de semana e entre, digamos assim, os cenários que você está vendo entre 30 e 60 milímetros, por exemplo. E aí, pô, a hora que chega a chuva é uma chuva de, sei lá, 150 milímetros, né? Que é um desastre desses que a gente tem vivido mais recentemente, né? E o modelo não conseguiu capturar simplesmente porque ele não tinha uma quantidade de cenários suficiente para estar vendo esse evento de cauda, né? Que tinha baixa probabilidade de ocorrência, mas que tem, digamos assim, um potencial de dano muito grande, né? Então, tendo o modelo de IA complementar aos modelos físicos, né? Você poderia, por exemplo 3 dias antes de um evento como esse, né? Tá gerando, sei lá, uma simulação com 500 cenários e tá vendo, ó, olha só, tem 7 cenários aqui que a chuva vai ter 150 milímetros, né? Pô, se esse negócio acontecer, vai inundar Porto Alegre, vai apagar a cidade de São Paulo, né? E aí a empresa tem uma condição de poder, digamos assim, se planejar para estar fazendo isso, né? Então, assim, esses são alguns exemplos, né? Se eu continuar te dando os exemplos aqui, capaz de a gente fazer umas 2 horas de podcast só para falar das aplicações, né? Mas eu acho que conectando aqui com, né, com as coisas que a gente tem juntos aqui, né? Uma das aplicações também é o ensino, né? Então acho que o futuro do ensino é um futuro personalizado, né? Hiper personalizado. Eu acho que essa é a expressão que a gente costuma usar, né, com a IA, onde você vai conseguir não só ter conteúdos muito específicos, muito profundos em uma determinada área, né, para poder subsidiar o ensino da pessoa, né, como também ter vários inputs né, emocionais, muitas vezes, né, os sistemas são capazes de capturar se a pessoa tem sinais de que ela está cansada já, que o aprendizado não está rendendo, enfim. Então tem uma miríade de possibilidades, digamos assim, para você tornar o ensino algo muito mais individualizado, né? E a gente vai ver isso, né? Esse fenômeno da individualização com a AI, ele transcende a educação, né? A gente vai ter uma medicina individualizada, né? Então, ao invés de um remédio para dor de cabeça que todo mundo vai ali na farmácia e compra o mesmo, vai ter o remédio de dor de cabeça da Fabiola, né, com toda a genética dela por trás, com, digamos assim, né, os últimos check-ups que você fez, enfim, vai ter uma coisa super assim personalizada, e isso a gente vai ver dentro da educação e mais especificamente dentro da educação do setor, né? Então, com esse, eu fecho os meus exemplos aqui e passo a bola de volta para você aqui para não ficar me alongando muito. Não, foi perfeito, porque a minha próxima pergunta era justamente fazer um gancho com a Universidade Corporativa da Rede, né? A Rede, como os nossos ouvintes sabem, a gente tem uma assinatura que seria, assim, vamos dizer, o nosso produto um pouco mais genérico, né? A gente tem também cursos específicos sobre alguns temas, e agora a gente, além de cursos em company, que a gente também desenvolve para alguns clientes, a gente vai ter agora a Universidade Corporativa da Rede Energia, que é justamente essa universidade, né, esse conjunto de capacitações desenvolvido para as necessidades da empresa e mais, para as necessidades individualizadas do colaborador. E aí eu queria saber de você exatamente isso. Como que você vê essa IA associada a esse tipo de solução de universidade corporativa? Como que ela pode ajudar, afinal, por que que ela ajuda, né, a empresa a desenvolver habilidades específicas dos colaboradores de forma mais eficaz, mais eficiente, de forma mais individualizada? Como que isso acontece? Como é que é, como você gosta de falar, né? Quando você abre o capô, por que que Uhum. isso pode ajudar, afinal, a empresa a capacitar melhor as pessoas?
Ah, legal, Bila. Pô, eu, né, assim, gosto desse tema porque, assim, é um tema que eu acredito muito, assim, né, eu acho que, pô, eu sou fã dessa iniciativa de vocês aí, você sabe disso, né, inclusive a gente tentando contribuir aí com vocês nesse produto específico, né, mas é um tema, assim, que pessoalmente me dá um prazer muito grande, né, porque a gente, né, que já teve a oportunidade de estar envolvido nessas questões de ensino, assim, né, sempre uma dor assim ver que, pô, tem alunos que, né, aprendem numa velocidade diferente, que, né, a metodologia funciona às vezes muito para um, não funciona para outro, né? E como é que a gente otimiza esse processo, né? Eu acho que a IA ela vem bastante nessa linha de permitir isso, né, Bila? Então, assim, e aí uma pergunta importante aqui que, né, as pessoas às vezes me fazem, né? Ontem mesmo eu tive numa empresa aqui do setor e, pô, né, a gente falando sobre esse negócio do futuro e tal, e a pessoa que estava do outro lado da mesa me perguntou, pô, Thiago, se o chat GPT daqui a pouco vai fazer tudo, vai ser um monte de PhD e tal, então eu, pô, nem quero contratar nenhum projeto, eu vou ficar aqui sentado esperando esse negócio ficar pronto e não vou precisar mais de nada, né, tal. E aí é que vem a beleza da coisa, né, que eu acho que, pô, né, uma coisa que sempre vai ter valor aqui são os dados proprietários, né, então por mais que o chat GPT ele fique super inteligente, vamos dizer assim, né, tem um conhecimento que não está na rede, né? Tem um conhecimento que está, pô, dentro da cabeça da Fabiola, que tem 30 anos de experiência dentro do setor, que viveu toda a história, que sabe, né, a dinâmica das coisas, que, enfim, tem vários conhecimentos aí dentro que são proprietários, né? E quando a gente fala da empresa, a mesma coisa, né? Tem vários procedimentos, processos que estão dentro da empresa, tem questões que são estratégicas, né? Então são super sigilosas, tal. Então, né, como é que a gente consegue, digamos assim, trazer a inteligência para essa, digamos, essa massa de dados assim super especializado, super proprietária, e é um pouco disso, digamos assim, que a gente faz aqui, né? Então a gente tentando explicar assim bem no macro, para também não entrar no tecnicismo aí do debaixo do capô, né? Mas aqui na Empower o que a gente faz é isso, né? A gente pega modelos tipo o GPT-4o, que está por trás ali do chat GPT, né? E a gente faz uma otimização desse modelo, um fine tuning, adiciona bases de dados específicas para, digamos assim, trazer mais contexto, trazer mais conhecimento sobre aquela área específica para aquele modelo, né? Que a gente chama de RAG, né? O pessoal da Radix também comentou sobre essa técnica lá no podcast que você fez com eles, né? E com essas técnicas a gente consegue deixar o modelo super especializado em temas específicos, né? Então a forma como a gente vê isso é, pô, você vai ter esses grandes cérebros por trás desses modelos tipo ChatGPT que vão ser grandes conhecedores de todos os assuntos, etc e tal, mas vai ter um nível de profundidade que esses modelos não vão alcançar e que a gente vai utilizar talvez não exatamente esses mesmos modelos, mas modelos filho, que a gente chama, que são modelos. O 4o, por exemplo, que é o modelo do ChatGPT, ele tem o 4o, que tem mais de 1 trilhão de parâmetros, e tem o 4o Mini, que é um modelo de alguns bilhões de parâmetros, muito menor, mas que para atividades específicas você consegue usar aquele modelo muito menor. Se você tem um modelo tipo da Meta, o Llama, você pode, inclusive, esses modelos menores, você pode fazer o download, pode colocar no teu servidor, né? Então, quando a gente fala de uma aplicação corporativa, muitas vezes a empresa fala, não, pô, eu quero ter isso dentro de casa, porque vai acessar os meus dados, eu não quero botar esses dados sigilosos na rede, etc e tal. Então, assim, você começa a ter uma miríade de aplicações, vamos dizer assim, né? E entre elas essa questão do tutor personalizado para cada empresa, da universidade corporativa, né? Que vai beber não só nas bases de dados específicas do setor proprietárias da rede, né? Que já vai deixar o modelo muito mais inteligente nas coisas do setor, né? No GSF, na TEL, no Curtailment, nessas coisas todas que interessam aqui para gente, né? Mas como também na base de dados das empresas, né? Então você, por exemplo, vai poder usar um tutor desse não só para fazer um ensino de um tema mais técnico, né? Mas como, por exemplo, para acompanhar o funcionário num processo de onboarding, por exemplo, né? É uma coisa super interessante. A empresa tem os processos dela, né? Então você vai capacitar o funcionário que acabou de chegar para digamos assim, para os processos internos da companhia, né? Dos mais simples, tipo, pô, né? Colocar uma conta de e-mail, as políticas de uso dos equipamentos, do notebook, etc e tal, até para coisas mais específicas, e é aí onde vem o complemento da base de dados da rede
pô, não, vamos capacitar esse cara né, no tema específico aqui, vamos dar os conceitos básicos para essa função que ele vai ocupar, né? Então, acho que vai ter essa capacidade, né, com a ferramenta da universidade corporativa, e você tendo uma solução customizada para cada empresa, né, você ter esse tipo de possibilidade, né? E claro que, assim, né, Bila, antes de voltar a palavra para você, só complementando aqui, né? Uma tendência muito grande que hoje é um mantra aí na área de IA e né, quando você ouve essas empresas do Vale do Silício e tal, são os agentes de inteligência artificial, né? Então, esses agentes vão ser capazes de não só ter uma ação parecida com o ChatGPT, de, né, você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, mas de atuar, digamos assim, ter ações dentro dos sistemas que você tem no teu computador, né? Então, por exemplo, um agente tutor da rede, por exemplo, ele pode. Eu estou aqui fazendo um curso, por exemplo, na minha empresa, tal, aqui, que eu acabei de ser contratado, estou usando a universidade corporativa da rede que foi feita aqui sob medida para a empresa onde eu acabei de entrar. Só que, pô, eu estou numa semana super cheia de reunião, tal, então esse agente vai ser capaz de ir lá no meu Outlook, ver lá que a minha agenda tá cheia de compromissos, e a hora que eu vou sentar na frente dele para estudar, ele vai falar assim, pô, Thiago. Você tá muito cheio de coisa essa semana, cara. Vamos deixar esse tema para semana que vem, que você vai absorver melhor e tal. E semana que vem eu vou mandar um aviso para você no teu e-mail para que você volte aqui para poder fazer esse módulo que você queria fazer hoje. Então, assim, parece uma coisa muito tópica, né? Mas a gente está super. Toda a tecnologia que a gente precisa fazer isso já está disponível, né? E às vezes fica difícil de imaginar, porque a gente precisa imaginar um mundo que talvez é muito diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Mas que vai permitir esse tipo de coisa aí que parece um pouco o desenho dos Jetsons, né? Mas que é a realidade, né? Boa, é isso mesmo. Eu sempre penso nos Jetsons quando fala em IA. Eu também, eu me sinto o Flintstones vivendo no, no desenho dos No Jetsons. filmezinho dos Jetsons, muito bom. Ah, e aí, assim, vamos lá. Eu sou a empresa, eu estou avaliando a ideia de fazer essa integração de IA no aprendizado, né? Aqui vou contratar X, é, não sei, né? Capacitações, cursos, enfim, dentro da universidade corporativa, beleza. Como é que eu avalio, né, lá para o meu board, né? Olha, eu vou investir X. Qual o benefício? Na hora que o cara vai fazer essa conta, você tem que mostrar para ele que há um benefício em contratar esse tipo de solução de aprendizado com o IA. Tem como a Uhum, gente mensurar isso do ponto de vista de valor adicionado na uhum. empresa? Não, com certeza, né, Bila? Eu acho que assim, a primeira régua de comparar tem, óbvio que tem métricas quantificáveis e tem métricas intangíveis, vamos dizer assim, não tão tangíveis assim nesse caso específico, né? Mas a primeira barra que a gente tem é o custo de fazer um curso físico, né? Enfim, tá pagando uma viagem, uma passagem para o funcionário, mais hospedagem, mais as horas que ele vai perder no caminho, né? Então, isso digamos assim, já de cara vai ter uma economia, digamos assim, da empresa nesse tipo de custo, né? E com uma qualidade infinitamente maior, né? Como a gente comentou, hoje, né? Você já entra ali no chat GPT, ele já me ajuda a redigir coisas aqui. Muitas vezes eu olho e falo, nossa, tá muito melhor do que eu escreveria sozinho, assim, né? Então, pô, é um pouco disso, né? Esse tutor vai ser muito melhor do que né, a gente, né, ensinando o funcionário novo ali o tema, né? Então, essa é a primeira coisa. E uma outra coisa, assim, que eu acho que daí talvez menos tangente. Então, você vai ter uma economia de custo, né? Você vai ter uma melhoria de qualidade, assim, super grande, né? E aí vão ter essas coisas que essas são mais difíceis de você mensurar, mas que eu acho que vão ficar claras a cada dia com a utilização desse tipo de ferramenta, que é uma maior retenção, um aprendizado mais rápido do funcionário, né? Quando a gente fala, né, em esse tutor não olhar só a questão do conteúdo, mas olhar também as questões né, de performance do funcionário naquela tarefa de ensino, por exemplo, a gente vai ter isso. Pô, às vezes o cara tá lá super sobrecarregado, ainda tem que fazer o curso, daí deixa para fazer à noite, aí, pô, né? Então isso, pô, vai acabar sobrecarregando o funcionário, vai resultar num burnout, vai resultar ele vai precisar pedir um atestado médico, vai ficar fora do trabalho. Então, assim,
tudo isso que a gente está falando, né, algumas dessas coisas são difíceis de mensurar num primeiro momento, né, mas a gente vai ver acontecendo, né, com esse tipo de ferramenta. E aí, tentando só fazer um gancho no primeiro ponto que eu falei, né, que é o mais fácil de quantificar, que é comparar isso com treinamentos tradicionais, né? Eu acho que um exemplo, até um outro ponto aí da nossa parceria, que aqui eu vou dar um spoiler, nem combinei com você que eu ia falar isso aqui para os ouvintes, né? Mas que a gente está em parceria com vocês, começando a gerar um podcast 100% gerado por inteligência artificial, né? E que vai analisar as consultas públicas, audiências públicas, projetos de lei relevantes, né? E a ideia é, pô, você gerar um pequeno podcast de 5 minutos para as pessoas que estão aí na correria do dia a dia poderem né, indo para o trabalho, poder ouvir um podcast rapidinho e ficar por dentro da audiência pública que a ANEL acabou de abrir, da consulta pública do Ministério, de um projeto de lei importante no setor, né? E aí, para a gente ter uma noção do impacto em termos de custo dessas coisas que a gente está falando, né? Esse podcast é um podcast que, assim, para gerar ele, assim, ele custa, na verdade, alguns reais, assim, né? Então, a gente está falando, assim, de um podcast que aqui, pô, tem a hora do Thiago, a hora do Thiago nem vale muito, né? Mas da Fabiola aqui que custa US$ 1 milhão e tal a hora, estão sendo, né, gastas aqui para a gente poder fazer esse podcast, né? Então, vão ter situações em que você realmente vai conseguir fazer por um custo muito, muito baixo, assim, né? Então, é óbvio que não, né, a universidade corporativa não vai custar alguns reais, né? Mas comparado com, digamos assim, com o ensino tradicional, vai ser uma solução muito mais efetiva em termos de custo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? E a gente vai conseguir promover economias para a empresa nessa rubrica do treinamento com esse tipo de solução. Legal, Thiago. Eu queria aproveitar aqui agora, não fazer exatamente uma pergunta, mas é um comentário, né? A gente percebe que há um fenômeno que é bem evidente, eu acho que hoje em dia nas companhias, se a gente olha as companhias há 10 anos, há 20 anos, né, e você olha as companhias agora, existe um fenômeno que é o turnover muito alto de pessoas, né? Então, assim, houve uma juniorização das companhias, a gente percebe Uhum, isso. Então, antigamente, para você ser gerente, você tinha que ter 50 anos, né? Hoje em dia, você vê gerente com 30 e poucos anos. Então, uhum, coisa que há 20 anos era impossível. Então, houve uma tudo. juniorização, existe esse fenômeno desse turnover de funcionários, de colaboradores nas empresas. Então, o que a gente percebe é que o conhecimento, ele não fica retido nas empresas. Esse conhecimento, ele está sempre pairando, né? Então, é quase que uma coisa assim, é subjetivo até, é difícil, abstrato a gente falar, mas é muito impressionante como uma empresa é feita de pessoas e as pessoas estão cada vez circulando mais e esse conhecimento ele se distribui. Então, o que eu percebo é a capacidade de uma ferramenta como a gente está construindo juntos aqui, Red Empower, é justamente você conseguir manter esse conhecimento, manter essa base de informações, de dados, e estruturas e metodologias e tudo mais, processos dentro da empresa que ela seja a dona disso, né? Então, isso realmente eu vejo como muito valioso. Isso estar de posse da companhia e não de posse das pessoas, porque no final das contas você não pode ficar refém de um fenômeno que é uma decisão das pessoas, né? Então, isso dá mais tranquilidade para a companhia que isso fique dentro. Então, às vezes, aí eu ia até perguntar para você, Tiago, Uhum. qual a minha garantia que eu estou aqui na empresa, eu sou a gestora da empresa XYZ, e eu estou preocupada. Aí vem a minha pergunta, tá? Que tá totalmente fora, a gente não combinou. Eu estou preocupada porque a hora que a gente criar aqui um copiloto ou universidade corporativa com o IA, eu vou ter que botar meus dados, vou ter que abrir meus dados para você. E aí a Uhum. empresa pode ficar preocupada, né? Daí você vai dizer, não, mas fica tranquilo, tem LGPD, tem aqui um monte de regrinha, imagino eu, né? De forma que o dado é Claro, claro. seu e tal. Só que o que a pessoa não está preocupada é que esse funcionário que está indo de lá para cá, ele está levando as informações da empresa também. Então, assim, ela já está vulnerável, ela está preocupada em estar Claro. vulnerável com a ferramenta de IA, mas ela já está vulnerável por conta das pessoas estarem para lá e para cá, né? Então, eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso.
Não, legal, Bila. Esse é um tema super relevante, né? A gente está vendo aí como, né, eu comentei no início, esses modelos, eles precisam ingerir muita informação para ser treinados, né? Então, pô, a gente está tendo, né, tem aí o New York Times está processando a OpenAI porque usou os dados sem, né, pagar direitos autorais para, enfim, a gente está tendo uma miríade de discussões nessa área, né? Então, com certeza é um tema super relevante, né? Eu acho que a gente tá, essas empresas estão migrando, né? Hoje quando você, né, desenvolve uma solução usando esse motor da OpenAI ou da Anthropic, que é uma concorrente da OpenAI, você tem lá todos os, digamos assim, contratualmente, pelo menos, né, a sua segurança de que aqueles dados não vão ser utilizados, né? Existem outras formas de se fazer isso, né? Então, por exemplo, a maioria das empresas hoje já contratam um serviço de nuvem, né? Ou com a Amazon, ou com a Microsoft, ou com o Google, né? Então, esses modelos todos estão disponíveis lá nesses serviços de nuvem, né? Então, você pode, por exemplo, instanciar a tua solução lá numa Azure, né? Que é a da Microsoft, por exemplo, aqui. E aí, pô, e treinar o modelo ali e seus dados não vão ser, digamos assim, passados para a OpenAI, né? Se for o caso de você, não, eu confio na Microsoft, tá mais tempo aqui, mas a OpenAI não sei e tal. Então, enfim, né? Ou outra companhia, né? Então tem esse tipo de solução. E tem uma terceira possibilidade, que é mais extrema, né? Que dá muito mais trabalho, mas que se a empresa tiver esse nível de preocupação com os dados, como eu comentei, tem alguns modelos que são open source, tipo o da Meta, né? Do Facebook, que são os modelos, o Llama, que você de fato pode fazer o download do modelo e ter ele rodando dentro do seu servidor, né? Então, tipo assim, pô, não, essa aqui é uma aplicação muito assim, eu não posso ter assim chance, porra, a estratégia de M&A da companhia, as empresas que eu tô decidindo se eu vou adquirir ou não, esse troço aqui não pode vazar de jeito nenhum. Pô, não, então vamos fazer uma aplicação com esse nível de segurança, né? Então, assim, tem uma miríade de soluções para se fazer isso, né? E o legal, né? Até tem uma fala do CEO da NVIDIA, hoje eu citei ele duas vezes aqui, né? Daqui a pouco vai pedir direitos autorais. Mas o que ele faz uma brincadeira que eu acho super interessante, né? Que o futuro é você ter essas IAs, são gênios num data center, né? Então você vai ter, se você optar por contratar isso em algum desses serviços de nuvem, né? Você vai ter esse tutor e outras IAs, digamos assim, que a empresa tenha rodando lá na nuvem né, da Microsoft, né, da Nvidia, seja lá de quem for, e vai ter a tua base de dados toda preservada e sendo alimentada. E o bacana é exatamente o que você falou, né? Como você tem um cérebro que ele nunca vai pedir demissão, vamos dizer assim, né? Então, pô, você garante essa perenidade do conhecimento, né? Então, você tem não só a sua base de dados, que isso você já tem hoje, vamos dizer assim, né? Mas você tem, digamos assim, esse cérebro criando conhecimento sobre essa base de dados e perenizando o conhecimento e não só os dados, é o que a gente tem hoje, né? Então, pô, esse teu ponto é um ângulo até assim que eu não, né, não pensava tanto nele, mas agora com a tua provocação, realmente é um valor super importante você perenizar o conhecimento dentro da companhia, né? Então, isso com certeza é uma externalidade bastante importante desse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Muito legal. Acho que fechamos com chave de ouro aqui o nosso bate-papo. Muito bom. Acho que esse é o Legal. primeiro bate-papo de uma série. Esse foi para começar e dar um pequeno spoiler do que vem por aí, né? Depois a gente vai explicar Uhum. melhor. De repente a gente chama a Nath para conversar sobre o que que é essa ideia da universidade corporativa. Acho que tem várias coisas aí que a gente pode fazer alguns outros episódios, né? Com E foi certeza. muito bom. A gente chegou aqui ao fim do bate-papo. Queria te agradecer demais, né? Você já é parte da Rede Energia já há muito tempo, desde o Legal, início. legal. É Nos ajudou verdade, verdade. demais. Legal, Muito bom. legal E demais. queria deixar aqui um espaço para você deixar um recadinho final, onde que o pessoal pode encontrar em Empower. Acho que você não falou nada, né, sobre se vocês têm o Uhum. site, um pouquinho das Uhum. soluções que vocês quiser fazer teu jabá aqui, fica o Não, espaço. legal, legal. Não, o Jabá vai ser, assim, primeiro te agradecer mais uma vez, né, Bila? Pô, sempre um prazerzão estar aqui, esse é o tema que me fascina muito aí, tem me entretido, inclusive nos finais de semana, então, assim, eu tô bem motivado aí com esse tema, e quando a gente pensa na aplicação dele para educação, assim, é algo que me dá um senso de propósito, assim, super grande, e fico feliz de estar aqui com vocês, né? Então, primeiro agradecer. E aí entra no Jabá www.empower.com.br, né? Empower com N, né? Então é uma brincadeirinha de empower de empoderar, que seria com M, né? Mas aqui de energia, então EN Power.
.com.br, né? Então lá tem os e-mails para contatar a gente e tal. Assim, de mensagem final, né, Bila? Eu acho que uma coisa que a gente acabou não abordando aqui, mas que eu queria deixar pro ouvinte. Primeiro, pedir desculpa também, que às vezes eu, né, me alongo muito aqui, tô vendo que a gente tá quase estourando já 1 hora aqui de podcast, né? Mas a mensagem que eu queria deixar é, pô, essa tecnologia é uma tecnologia transformacional, né? Eu acho que quem, né, ainda não está olhando isso deveria olhar bastante, né? Eu acho que, pô, né, em breve a gente vai ter treinamentos aí na rede sobre esse tema, mas né, sugiro às pessoas já buscar conhecimento sobre essa área, né? Que eu acho que vai diferenciar muito os profissionais do futuro, né? Então, os profissionais que tiverem esse ferramental, tiverem esses estagiários, os gênios no data center aí de estagiários, de copiloto, de tutor, enfim, vão, digamos assim, conseguir performar, né, de uma forma extraordinariamente melhor, né? Então, os que fizerem isso primeiro vão estar na frente, vão surfar essas oportunidades assim, e vou te falar uma crença minha, né, que muita gente fala, pô, não, porque os empregos vão, né? E eu sou totalmente da visão oposta, né? Eu acho que a indústria vai se transformar, né? Esse tipo de revolução tecnológica, a história mostra isso, né? Quando a gente está vivendo ela, a gente não consegue ver o que vem pela frente, né? Então, quando a eletricidade foi domesticada, né? Ninguém ia imaginar que você ia poder fazer a voz, digamos assim, viajar quilômetros de distância através do rádio, ou fazer a imagem viajar quilômetros de distância através da televisão, né? Dos satélites e tal. Então, nada dessas coisas poderia ser imaginada quando a gente estava domesticando a eletricidade, né? Então a gente vive uma transformação parecida com essa, né? Então, difícil de imaginar o que vai ser daqui para frente, mas a certeza é que quando você pensa em áreas como educação, a própria, né, saúde e tal, você vai ter um nível de personalização tão grande que vão surgir várias outras demandas de vários outros trabalhos que a gente nem imagina hoje ainda, né? E a gente vai viver uma transformação do mercado de trabalho, né? Então as funções vão ser redefinidas, as pessoas que hoje trabalham no atendimento do call center vão fazer alguma outra coisa diferente, né? E tudo isso passa por esse tema nosso aqui, que é a capacitação, que é a educação, né? Então, acho que o profissional do futuro é o profissional que está conectado com o tema de IA, mas tem aí o tal né, do aprendizado da vida toda, né? De estar sempre buscando se capacitar, buscando aprender. E eu acho que a Red aí é a nossa referência em estar cumprindo essa missão aí no setor de energia. Parabenizo você, a Nath e as meninas lá por essa iniciativa mais uma vez. Muito legal, Thiago. E já fica o convite para a próxima, então. E antes de me despedir, aquele recadinho final, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Red felizes, deixa aqui o seu joinha, 5 estrelas, a sua avaliação positiva no nosso podcast, que assim esse podcast chega para mais gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Bila. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!